Olá, meu nome é Rosimeire Luiza da Silva. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de releitura do projeto de extensão do estágio supervisionado. E o meu RU é 2803196. Hoje nós vamos estar falando da Frida Kahlo. Frida Kahlo é uma artista muito conhecida nas escolas e na sua época também ela pintou vários quadros e está datado que ela fez, a quantidade de quadros que ela fez ficou entre 100 quadros. Então a gente vai falar um pouquinho dela, vou mostrar algumas práticas e uma releitura que eu fiz da Frida Kahlo, que é uma obra que é o autorretrato, e tem uma outra obra dela que é Viva la Vida. Então cada um tem um jeito de retratar. Então eu misturei também o autorretrato com o Viva la Vida, que é muito interessante. Então vamos falar um pouquinho da vida. Quem foi Frida Kahlo? Quando nasceu? Com quem casou? Como que foi a vida dela? Ela teve filhos? Vamos entender um pouquinho de Frida Kahlo, porque Frida Kahlo, ela pintava, os quadros dela eram uns quadros muito relacionados ao que ela estava sentindo, era a vida dela. Tanto que o autorretrato ela pintava o rosto dela. E no longo ela teve uma doença, ao longo da sua vida ela teve uma doença, e muito nova ela teve meningite, mais para frente foi se agravando. Então, eu já vou avançando e já falando logo o resumão, mas eu quero ir de passo a passo um pouquinho aí como que foi essa trajetória de vida dela, para depois a gente entrar melhor aí, entender a arte dela, por que ela pintava de tal maneira, por que ela usava as cores vivas e assim por em diante. Quem foi Frida Kahlo? Frida Kahlo, ela nasceu em 1907 e morreu em 1957. Então ela foi uma pintora mexicana conhecida por seus autorretratos e inspirações surrealistas e também por suas fotografias. Então, Frida Kahlo, o que é o nome artístico dela, que na verdade o nome dela é Magdalena Carmen Frida Kahlo. Frida Kahlo é o sobrenome aí da família, então ela é Magdalena, o nome dela. Então ela nasceu na vila do Cayacán, no México, no dia 6 de julho de 1907. Quem foi Frida Kahlo? Por que ela é tão importante para a cultura mundial? Então vamos lá, vamos ver. Frida Kahlo foi um ícone feminino nas artes. A pintura mexicana dela retratava em seus quadros as trajetórias da sua vida e seus amores. Então, Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mundialmente conhecida como Frida Kahlo, que ela nasceu em 6 de julho de 1907 em Cayacán, no México. Então, Frida Kahlo é uma mexicana, um ícone feminino aí, para a época até avançado, né? Então, que ela defendia mesmo e fazia as coisas dela, batia o pé, pintava e fazia. Vamos lá. Qual a melhor biografia de Frida Kahlo? Então, Frida Kahlo, ela teve várias artes, mas entre elas, e a biografia, teve algumas aí
teve várias pessoas que contou e recontou a história dela. Então tem o Diário de Frida Kahlo, que é um autorretrato íntimo. Tem um outro que é Frida Kahlo, de Com os Grandes Mestres. Tem Frida Kahlo, Rauda James, Frida Kahlo, Para Além da Pintura, de Marli Bastos. Frida, a biografia, de Ardan Herrera. O Segredo de Frida Kahlo, Frida Kahlo, uma biografia. Então, é essa história dela aí, muita gente já contou, recontou, para lembrar bem de Frida Kahlo. O que Frida defendia? Inspirada na cultura popular do país, ela empregou um estilo de arte popular ingênua para explorar questões de identidade e pós-colonialismo, de que é o gênero, que é a classe e a raça na sociedade mexicana. O Museu Frida Kahlo, também conhecida como a Casa Azul, é um museu histórico e um museu de arte dedicado à vida e à obra de Frida. Quem foi Frida Kahlo e quais eram suas principais características em suas obras? Frida Kahlo foi uma famosa pintora mexicana do século XX. Então, ela teve uma vida marcada, principalmente após o divórcio dela, e pelo também consumo abusivo de álcool. Ela bebia muito. Então, dizia até que para aliviar o sofrimento dela, que ela sempre marcou sua vida, então ela bebia. Então, as principais características do seu estilo artístico, que eram as abordagens de temas ortodoxos. Então, ela pintava autorretratos, pintava o útero, até porque ela teve uma doença e ela não pode ter filho, comprometeu o seu útero, e o sonho dela era ter filho, ela não pôde ter filho. Tinha um relacionamento abusivo com o seu esposo na época, e ela foi sofrida, e o marido dela traía ela, até que chegou um ponto que ela não aguentou mais, e aí ela começou a devolver essas traições. Então, mudando um pouquinho aqui, quais as características mais marcantes, né, da Frida, né? Então, as obras da Frida carregavam estilo próprio, conforme eu falei, né? E narravam muito da sua vida, sendo uma forma de expressão e cura. Então, destaca-se a identidade nacional mexicana, pautada em temas da cultura popular e do folclore indígena, permeado nas cores fortes e vibrantes. E ela tinha também uma obra, todo artista tem suas obras mais importantes. Ela pintou 100 obras, teve 100, mas assim, sabe aquelas que tem uns destaque, as 10 principais obras da Frida Kahlo? Primeiro ela fez As Duas Fridas, que foi em 1939. Depois foi feito A Coluna Partida, que também foi quando ela se acidentou, ela teve que colocar um monte de coisa, os médicos colocaram um monte de coisa nela para ajeitar a coluna. Então tudo isso ela retratava, ela fazia as artes dela, tudo que ela estava sentindo ali na vida dela. Então a vida dela foi pintar as obras dela, todo o seu sofrimento, sua emoção. Então qualquer coisa que ela passava, então ela pegava o pincel e pintava, e não deixava de destacar as cores. Por mais triste, por mais deprimida, por mais sofrimento que Frida passava, ela não deixava de usar as cores vivas e brilhantes em suas obras. Então teve uma outra obra dela que chama Hospital Henry Ford, em 1932, aí tudo
relacionado à vivência dela, né? O Veado Ferido, em 1946. O Autorretrato com Vestido de Veludo, esse é famoso. Ela pintou ele em 1926. Aí depois tem O Meu Nascimento, em 1932. Minha Ama e Eu, em 1937. Meus Avós, Meus Pais e Eu, em 1936. E vamos ver mais alguns aqui. 1936. Eu vou voltar um pouquinho para falar um pouquinho mais de cada um desse daí, tá? É forte, né? As obras da Frida. Tem gente que olha assim, nossa, não consigo olhar para essa obra. Mas a emoção, é o que ela passava ali naquele momento. Frida e Diego Rivera. Diego era o esposo dela, então ela pintou uma obra, ela e o esposo. E também a 10ª, O Bonde, que foi em 1929. Então eu vou voltar nessas primeiras que eu citei, são as principais obras da Frida, porque a Frida Kahlo é o nome artístico, né, como eu já falei, o nome dela é Magdalena Carmen Frida Kahlo e Calderón, né, de 1907, que é o ano que ela nasceu, e 1954, o ano que ela morreu. Então ela é uma mexicana ímpar, nascida em Coyoacán, no dia 6 de junho de 1907. Apesar dos registros indicarem que Frida nasceu em 1907, a pintura afirmava que ela tinha vindo ao mundo em 1910, porque esse foi o ano da Revolução Mexicana, na qual tanto se orgulhava. Vamos falar um pouco da arte. Até porque a arte é a vida dela, né? Então a pintura, a arte é a vida. Há um quadro dela muito famoso, As Duas Fridas, em 1939. Sim, ela pintou duas Fridas nesse quadro. Uma das Fridas ali o sofrimento, ela pintou o coração, uma ligando na outra. Então essa pintura, elas têm as representação das duas Fridas, que elas estão dispostas em um único banco simples. Então elas estão sentadas num banco, o banco é verde, sem encosto, e as duas personagens estão ligadas pela mão e coragem e vestindo completamente vestidos diferentes. Enquanto em umas delas usa traje Tehuanã, que é um tradicional lá do México, a outra veste um pomposo vestido branco do estilo europeu, com gola, mangas elaboradas, e ambas representam a personalidade distinta experienciadas por Frida. Então ela quis dizer que nessas duas aí, ela tem aquela mulher forte, né? Mas as duas ao mesmo tempo fragilizadas. Então ela mostra como se estivesse refletindo ela no espelho. E ambas Frida carrega um semblante fechado, reflexo sombrio. Então esse autorretrato duplo foi feito logo após a pintora se divorciar do amor da sua vida, Diego Rivera. Olha, gente, quanta leitura tem nas obras da Frida. Então, assim, é uma vida nos quadros dela. Se a gente for fazer essa leitura visual das artes dela, a gente consegue ali no cronograma de acordo com os anos da pintura, conhecer a vida dela. Então, ela colocava isso, o sofrimento, né? Então,
A Frida, da direita, carregava nas mãos o que parece ser um amuleto e um retrato atribuindo a Rivera quando era criança. E ali ela conseguiu colocar nesse retrato, nessa pintura, o que ela sentia pelo marido, sentimento e tudo mais, né? Então, as pinturas da Frida, ela causam um impacto assim, a gente olha assim, nossa, mas diz muita coisa essas pinturas dela, que nem a coluna partida. A coluna partida dela, de 1944, a tela ela é profundamente ligada à vida da pintora e ilustra o seu sofrimento após uma cirurgia que se submeteu à coluna vertical. E assim, na imagem, depois eu vou passar, quando terminar essa explicação, eu vou soltar as fotos, mas na imagem nós vemos que Frida ela é sustentada por uma coluna grega que parece partida, fraturada, e a cabeça está apoiada ali na coluna, que é uma pintura. Na pintura, Frida apresenta um espartilho, e de fato teria usado no período de sua recuperação da cirurgia. E aí no rosto nós lemos a expressão, a dor, o sofrimento, embora contido, reconhecido apenas pela presença da lágrima. Então Frida mantém um olhar austero e de perseverança. Ao fundo, na paisagem natural, vemos um campo seco, sem vida, e assim como provavelmente se sentia a pintura. Todo o corpo de Frida, ele está perfurado por pregos na pintura, nessa pintura aí, né, que é uma representação do sofrimento permanente que ela sentia. Então, apesar de estarem espalhados pelo pescoço, alguns pregos estão mais além, ou nos pontos onde Frida mais sentia dor. Então, vale frisar, por exemplo, que é uma representação de um prego enorme no meio de todos, posicionado bem no coração. Gente do céu, esse eu vou dar até uma pausa para colocar esse quadro aí, ó, para depois dessa explicação toda, para vocês analisar essa releitura aí. E aqui no quadro 3, falando dos 10 principais da Frida Kahlo, tem o quadro que é o do Hospital Henry Ford, em 1932. Então, esse quadro, ele também é forte. Assim como todos os outros quadros da Frida, fala da sua vida. Então, a pintura ela é extremamente pessoal, que ela é o retrato, é um período doloroso da vida da Frida Kahlo. Então, a pintora, que sempre teve o sonho de ser mãe, ela sofreu um aborto espontâneo enquanto estava nos Estados Unidos. A gestação já apresentava complicações e, por esse motivo, os médicos recomendaram repouso absoluto. Apesar de todo o esforço, a gravidez não foi adiante e Frida perdeu o bebê. O aborto se iniciou em casa, mas acabou por ser concretizado no Hospital Henry Ford, que daí veio o nome ao quadro e que está escrito ao longo da cama. Então, no quadro, o nome do quadro é Hospital Henry Ford, toda a lateralzinha da cama está escrito o nome do hospital. Então, profundamente deprimida, a pintora pediu que lhe deixassem levar para casa o feto, mas não lhe foi permitido.
A partir de desenhos do marido e com a descrição dos médicos, Frida eternizou o filho morto na tela, pintada em 1932. Gente, essa sofreu. Então, também vou colocar aqui a tela. Então, ao redor da pintura que está encolhida na cama, tem o sangramento e flutuam 6 elementos, né? Ao redor, assim, 6 elementos. Além do feto morto, no centro da tela encontramos um caracol. Segundo a própria pintora, o símbolo da lentidão do aborto, que é um gesso ortopédico. Então, essa parte de baixo, vemos um símbolo de uma máquina. Supõe-se que seja um esterilizador ou um vapor, provavelmente utilizado ali no hospital. Então, um osso da bacia e uma orquídea lilás, que teria sido oferecida por Diego Rivera. Então, gente, essa arte aí, essa leitura dessa arte, ela foi um processo aí bem triste, bem difícil para a artista, principalmente porque depois ela pintou e ela ficava vendo depois esses quadros, esses sofrimentos. Difícil. Então, por que eu tô falando desses quadros aí? Porque depois, na releitura, somente a releitura da Frida Kahlo, eu não vou copiar a obra da Frida Kahlo. Para eu fazer a releitura dela, eu vou pegar um quadro, por exemplo, eu vou pegar o Viva la Vida, que é uma melancia. Então, eu vou representar, eu vou colocar a melancia e no fundo do desenho ou em volta, sei lá, onde for, em qualquer momento, eu vou colocar como que eu tô. O meu sentimento, a minha vida, ou eu posso colocar o meu retrato, eu ali, ó, feliz comendo uma melancia, porque as obras da Frida não tinha muita expressividade de feliz. Mas como é a minha releitura, eu, Rosimeire, eu sou uma pessoa mais energética, mais alegre, mais feliz. Então a minha releitura não vai cair bem eu representar algo melancólico, sofrido. Então, eu vou fazer a minha releitura de acordo com o que a Frida desenhava, que eram os momentos da vida dela, que eram o que ela passava, ela desenhava. Então, eu também vou fazer isso, e até todos vocês, quando vocês for fazer uma releitura da artista Frida Kahlo e for ensinar a releitura da Frida Kahlo, começa a aula assim, gente, a Frida Kahlo, ela pintava vários quadros lindos, ela retratava a sua vida, ela usava as cores vibrantes, só que como era uma vida sofrida, ela retratou todo aquele sofrimento dela e ela colocou no retrato. Porém, para vocês aqui, vocês também vão tentar ter essa inspiração que Frida teve na época, vocês vão ter agora. A inspiração, se você estiver triste, você vai fazer o seu autorretrato triste, ou vai fazer qualquer outra obra que você olhe da Frida e faça uma releitura sua, mas você pode colocar suas emoções, o que você está sentindo ali no momento. Então, é a releitura. Então, ó, aqui, uma da quarta obra aqui, que mais destaca também da Frida, é o Veado Ferido. O Veado Ferido, de 1946, ela pintou ele. Então, ó, é outra obra também que vale a pena a gente estar aí fazendo uma leitura minuciosa aí e
tendo essa explicação, e depois quando for sentar, for fazer a sua própria releitura, você vai conseguir passar para o papel a emoção. O Veado Ferido, ele foi pintado em 1946. Então, o quadro do Veado Ferido, ele apresenta uma criatura metamorfoseada, que é uma mistura entre a cabeça da Frida e o corpo do animal. Então, na expressão da pintura, não vemos nem medo, nem desespero. Frida apresenta um ar sereno e como é que fala a palavra? Compenetrado. Então parece que ela tá assim, ó, olhando. Parece não, ela está assim, ó, serena, olhando. Não ri e também não que tá triste, trava não, zoom. Travou assim, ó. Não consigo fazer porque vou tentar. Como que ela tá? Aquele olhar meio triste. A sobrancelha aqui assim, ó. Podia até ter pintado a minha, a sobrancelha aqui assim. E bem tristona. Vamos ver o que significa esse quadro aí. Então, a escolha do animal não é fortuita. O veado é um ser que representa, ao mesmo tempo, a elegância, a fragilidade, a delicadeza. Então, perturbado por 9 setas, perfurado por 9 setas na obra, o animal continua perseverante em movimento. Então, 5 delas fincam no dorso e as outras 4 encontram-se espetada, pescoço, próximo da cabeça. Apesar da profundidade do ferido, teria sido atingido por um caçador. Então, o veado segue o seu caminho. Então, lemos na postura do animal uma identificação como comportamento de Frida, que seguia em frente, apesar de suas dores física e psicológica. Então, ela, nessa obra dela, O Veado Ferido, o veado, que é a cabeça dela, então ela colocou toda a fragilidade do veado, apesar de todas as flechas no seu corpo, no seu dorso, ela continuava ainda ali. Gente, é muito... As obras da Frida, dá para fazer a leitura, dá até pra gente, dá até pra, como que eu digo, ver, sentir, imaginar ela ali, porque ela passou por muita coisa, principalmente em termos de saúde, psicológico, por não poder ter filhos, o marido que sempre a deixava e saía. Naquela época o machismo prevalecia muito, então demorou muito para a mulher ter tanto destaque. E Frida pintava muito mais quadros bonitos e assim, para a época, melhores do que o seu próprio marido, Diego. Diego, ele tinha um certo talento, mas Frida tinha mais que ele. Então, isso às vezes ele até a diminuía. E ela ali, firme. A quinta obra da Frida, que é uma das mais importantes, está entre as 10, é o autorretrato com vestido de veludo. Isso é lindo. Que ele foi em 1926, ela pintou ele. Então, Frida tá ali, ó, toda séria, com a sobrancelha aqui assim, e o seu vestidão ali de veludo. Então, o que ela fez? Um autorretrato. Então, os autorretratos, eles são bastante frequentes na produção da pintura mexicana. Então, esse ainda é o mais especial, porque foi considerada a primeira obra de arte de Frida Kahlo.
pintada em 1926 para seu antigo noivo, Alejandro Gomes Aires. Não era o Diego, era o seu grande amor, não foi com quem ela se casou. A fissura pelo autorretrato surgiu após um acidente de bonde ocorrido em 1925, quando Frida teve que se submeter a uma série de cirurgias e ficou presa a uma cama de hospital à beira da morte. Gente, como que essa mulher sofreu? E aí eu digo, como que ela passava por tudo isso e ainda ia lá, pegava seu pincel, pintava, debilitada numa cama, a mulher pegava o pincel. Teve passagem da sua vida que ela teve que pintar com o pincel na boca, como se, porque ela não podia se mexer muito, então mesmo assim ela continuava a pintar. Vamos continuar aí falando sobre o vestido vermelho. Aí, entediada com os movimentos limitados, os pais tiveram a ideia de instalar um cavalete adaptado sobre a cama e trazer um material para a pintura. Eles também instalaram o espelho no quarto para que Frida pudesse ver-se sobre diversos ângulos. Como passava muito tempo sozinha, Frida intui que era o seu melhor assunto e daí brotou a ideia de investir na pintura do autorretrato, uma fase célebre da pintura, que é: pinto a mim mesma porque sou sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor. Ai, gente, que fofo! E aí, falando sobre a debilitação dela, como que ela conseguiu pintar toda quebrada. Aí os pais, foi o que eu já tinha falado, os pais instalou um cavalete lá do lado da cama, próximo para ela. Quando ela não conseguia pintar com as mãos, ela pintava com o carro pincel. Gente, é muito dom, né? Muito dom. E ficou lindo, excelente as obras dela. Quadro número 6, Meu Nascimento. Em 1932 foi pintado esse quadro. É chocante também. Chocante esse quadro. Esse quadro é chocante. Ela pintou o nascimento dela. Como assim? Vamos ver. Na tela Meu Nascimento, pintado em 1932, vemos representado o parto que ressaltou no nascimento de Frida Kahlo. A imagem, ela é fortíssima, então ela apresenta a mãe coberta por um lençol branco como se estivesse morta. Meu Deus! Um dado da vida pessoal da pintora, a mãe de Frida sofreu de depressão pós-parto. Além de não poder amamentar, Matilde Calderon engravidou logo 2 meses depois de dar à luz a Frida. Por esses motivos, Matilde entregou a menina para uma ama de leite. Na tela vemos o abandono e o desamparo do bebê que sai do ventre da mãe praticamente sozinho. A menina parece estar nascendo fruto de sua própria ação, sem a participação da mãe. O quadro testemunha essa solidão inicial que Frida viria a carregar pelo resto da sua vida. Gente, ao fundo da cama observamos uma imagem religiosa da Virgem de los Momentos. E vale lembrar que a mãe de Frida era profundamente católica. Então, Frida, ela já nasceu sozinha. Então, ela é uma criança que nasceu e sua mãe teve depressão pós-parto. Por conta disso, nesse quadro que ela pintou, uma cama enorme, ela pintou a mãe coberta de lençol, ela nascendo completamente sozinha, e foi assim a sua trajetória de sofrimento e dor. E ela
pintou isso que ela sentiu. Então, assim, as releituras da Frida Kahlo, ela dá uma balançada aí. Então, é tanto que nas escolas, quando a gente apresenta para os alunos, principalmente os pequenos, as obras da Frida Kahlo, a gente mostra mais os autorretratos, porque aí não é tão chocante para eles, tá? Mas nem esse grupo agora, que é do estágio do ensino médio, aí já é apresentado todos os outros e comentado também, faz a leitura desses quadros, afinco, conforme eu estou falando aqui, explica para eles, e aí quando eles forem fazer o seu autorretrato, a sua releitura, eles vão estar bem mais preparados para colocar tudo isso no papel. Frida, foi difícil. Ai, o 7º quadro dela chama Minha Ama e Eu, que foi feito em 1937. Conforme foi no quadro anterior, a mãe dela deu à luz, teve depressão pós-parto, e aí, conforme teve a depressão pós-parto, a mãe não teve, o corpo não reagiu para amamentar a criança que acabou de nascer. E aí veio uma uma negra, e Frida pintou a sua ama de leite, uma mulher negra, Frida mamando e as veias do peito, o outro vazando. E aí vamos ver, essa foi a leitura que eu fiz aqui. Então vamos ler aqui e ver direitinho. Quando Frida nasceu, a mãe Matilde Caldeirão não tinha leite para amamentar. Especular-se que a mãe também tinha passado por um duro período de depressão pós-parto. Quando o bebê tinha apenas 11 meses, Matilde teria dado à luz a um novo bebê, que foi Cristina, a irmã de Frida. Por esses motivos, Frida foi entregue a uma ama de leite indígena. Falei negra, mas aqui na foto parecia uma negra, uma indígena. A prática era relativamente comum no México naquela época. A pintura de Frida, criada em 1937, registra esse momento de sua vida perturbadora. A imagem apresenta a própria Frida, né? A imagem apresenta a própria figura da pintura como um corpo do bebê e a cabeça do adulto. Então, ela pintou um bebê, mas ali a cabeça dela do adulto. Então, a ama, por sua vez, não tem feição definida e aparece como uma anônima, carregando uma máscara preta colombiana. E ao fundo vemos que há uma paisagem natural de um lugar não identificado. Do seio da ama jorra o leite que alimenta a pequena Frida, e vemos a imagem da fartura da mama direita da ama. Na mama esquerda, onde Frida se encontra, observamos um desenho mais técnico dos caminhos que levam à glândula mamária. Apesar de fisicamente próxima, a bebê encontra-se no colo da ama. Ambas as figuras parecem distintamente emocionalmente. E elas sequer se olham. Esse desenho simplesmente, Frida quis dizer que ela simplesmente estava ali somente para amamentar. Então ela não teve esse amor materno, né? Esse amor materno não veio para Frida. Frida, minha amiga. O 8º, meus avós e meus pais e eu. Não, o quadro chama Meus Avós, Meus Pais e Eu. Frida pintou esse quadro em 1936. Então, esse quadro tinha tudo para ser um quadro lindo, né, da família.
Mas fazendo essa releitura aqui, vimos que Frida pintou novamente o seu sofrimento. Então, a tela pintada em 1936 por Frida Kahlo é uma criativa árvore genealógica ilustrada. A pequena menina ao centro, que é a Frida, que deveria ter cerca de 2 anos de idade, enquanto segurava uma fita vermelha que mostrava as gerações da família. Então, a menininha nua está de pé em proporção enorme, pisando uma árvore, demonstrando estar ligada às suas raízes. Logo acima dela estão os pais da pintora, em uma imagem que parece ter sido inspirada na fotografia de casamento. No ventre da mãe está Frida, ainda um feto, ligada a um cordão umbilical. Logo abaixo do feto está uma ilustração do encontro de um óvulo com um espermatozoide. Ao lado da mãe de Frida estão os avós maternos, o índio Antônio Caldeirão e sua esposa Isabel Gonzales e Caldeirões. Gonzales. Ao lado do pai estão os avós paternos, os europeus Jacob Reichon Kahlo e Henriette Kaufmann Kahlo. A tela ilustra a genealogia híbrida de Frida e através delas podemos, por exemplo, rastrear a característica física da pintora. Da avó paterna e da pintura teria herdado as características que são as sobrancelhas grossas e úmidas. Em segundo plano, vemos que a árvore verde com cactos tipos da região central do México, que é uma pequena vila. Até que esse quadro ela não relatou o sofrimento, ela fez mesmo a árvore genealógica, que é meus avós, meus pais e eu. Então esse quadro aí é bem legal também. Então dá para se trabalhar com os alunos, pegando lá, fazer a árvore genealógica. Vamos fazer uma releitura aí. Então, é por essa árvore genealógica que a gente vê da onde que ela puxou as sobrancelhas grossas, que é da avó paterna, que é a dona holandesa lá, europeia. E a avó materna era índia. Frida e Diego Rivera, que em 1931. É o nono, né? Os que eu estou falando aqui, os 10 mais principais que a Frida pintou. Então, o quadro Frida e Diego Rivera é um quadro que leva o nome do casal mais famoso do universo das artes plásticas mexicana, que foi pintado no ano de 1931. Então, o retrato foi oferecido por Frida ao amigo mecenanos Albert Brain. Aí então vamos falar, o que tem nesse quadro? Tem uma pomba que aparece sobrevoando com a cabeça pintada, carregando uma faixa com os seguintes dizeres: aqui você vê a mim. Vamos olhar aí. Então, não dá para ler, mas está escrito isso daí, que deve estar escrito em mexicano, né? E as letras são bem miudinhas. Aqui você vê a mim. Então, Frida Kahlo com seu amado marido Diego Rivera. Então, pintei esse retrato na cidade de São Francisco, na Califórnia, para o nosso amigo, o senhor Alberto Bender, no mês de abril de 1931. Frida, na ocasião, estava acompanhada do seu marido, Diego Rivera, e eles eram recém-casados. E o famoso pintor mexicano havia sido convidado para criar uma série de murais da Escola de Belas Artes da Califórnia e na Bolsa de Valores de São Francisco. Na pintura, vemos Diego com seu instrumento de trabalho na mão direita,
que são os pincéis e as paletas, que conforme eu falei, Diego também era pintor, era um artista. Enquanto na mão esquerda segurava sua Frida. Nessa ocasião, Mera acompanhada da viagem ao marido. Então, ele viajava muito e ela acompanhava. Rivera aparece como o protagonista na pintura. Então, basta reparar a escala e as proporções que, se comparado à mulher, na vida real, o pintor era um homem efetivamente robusto e maior que Frida, precisamente 30 centímetros. Na imagem, vemos a diferença de dimensões é evidente. Ou seja, Frida era menor que seu esposo. Então, vou falar da última, o bonde de 1929. Bonde. Um acidente de bonde foi um grande evento trágico que marcou a vida de Frida. Lá vem acidente para essa mulher. Ocorrido no dia 17 de setembro de 1925, quando a pintora viajava com o namorado rumo a Caiacan. O acidente que mudou para sempre a vida de Frida e ficou eternizado na tela pintada em 1929. Depois do acidente, a pintora precisou passar por uma série de cirurgias, ficou presa a uma cama de hospital durante meses, o que a levou a pintar em um cavalete posicionado sobre a cama, além de ter sido obrigada a parar sua vida. Frida também ficou com sequelas consideráveis depois do acidente. No registro pintado, vimos que 5 passageiros e as crianças sentadas no banco tranquilas esperavam a chegada do destino final. A criança é a única que olhava para fora, para a paisagem. Ainda a respeito da paisagem, é curioso que os 2 prédios carreguem na fachada o nome de La Risa, que significa em português o riso. No banco, os passageiros têm posturas completamente distintas. Vemos uma mulher de origem indígena descalça e um trabalhador de macacão, enquanto observamos um casal bem vestido e uma senhora sentada, que parecia ser uma dona de casa. Então é isso, gente. Os 10 mais da Frida foram esses. Então, ela no seu decorrer aí, ela pintou autorretratos, representações da família, amor. Então, ela colocava muita emoção nisso tudo aí, tá bom? E aí, eu pintei esse autorretrato aqui da Frida, que eu imaginei ela mesma, esse autorretrato dela, essa releitura desse autorretrato, imaginei ela com essas sobrancelhas grossas aí, que parecem tudo, colares vermelhos, batonzão, que ela gostava de usar cores vivas. Então, eu fiz essa releitura, assinei, porque esse retrato é o meu. E aí, eu fiz também o Viva La Vida. Viva La Vida é uma das suas artes que ela pintou várias melancias e ela deu o nome para esse quadro de Viva La Vida. E eu fiz o autorretrato de Viva La Vida com o autorretrato. Eu fiz a pintura de Viva La Vida com o autorretrato. Coloquei uma mulher negra, que a mulher negra representa eu, que é a minha releitura. E como eu também gosto de cores, não parece comigo, mas é. Assim como os autorretratos da Frida, pode ver que a Frida, ela também não era tão boa em pintar desenho realista. Então, mesmo assim, ela pintava, fazia os seus traços, seus desenhos, representando e colocava toda a expressividade que ela tinha no desenho.
Esse meu aqui, Viva la Vida, como melancia, gosto de cores e flores. E aqui eu fico aqui, nesse quadro eu tô refletindo como é bom a natureza, como é bom a comida. Então a minha emoção aqui nesse autorretrato, ela vai mais para alegria, ela não vai para tristeza. Bom, então para finalizar, vamos seguir um vídeo. Como que eu fiz esse autorretrato aqui, tá bom? keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now.
much attention. And when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now.